Boa noite a todos e a todas, sejam Boa muito noite. bem-vindos, bem-vindas, mais um encontro para a prática da meditação cristã. Só lembrando, pedir para deixarem os microfones no mudo, para não vazar nenhum ruído durante a prática, né? E lembrando que os nossos encontros sempre acontecem em 3 momentos. Primeiro a gente escuta um ensinamento sobre a meditação. Depois a gente faz a prática, que é a parte mais importante do nosso encontro, o coração do nosso encontro. E no final, alguns minutos para responder perguntas, tirar dúvidas, partilhar algo da experiência. Então, se surgir alguma dúvida, vontade de perguntar alguma coisa ou de comentar alguma coisa, aguarde que no final a gente vai ter uns minutos para isso, para vocês falarem, para a gente conversar. E o ensinamento de hoje se chama o mistério do tempo. O que é o tempo, né? A gente poderia falar muito tempo sobre o tempo, né? Muitas horas que falando sobre o tempo. O tempo, como a gente já está acostumado, né, a contar as horas, os dias, os meses, é uma construção, né? É uma construção humana, né? Nós inventamos esse tempo cronológico, né? Para as nossas atividades, para os nossos planos, para marcar as datas, os períodos da nossa vida. Eu lembro quando minha sobrinha era pequena, né, tinha menos de 5 anos, eu acho. Ela começou a ter essa noção de tempo, né, que a gente tem. Porque as crianças não têm essa noção, né? Elas estão sempre muito presentes em tudo que elas estão fazendo. E eu lembro quando eu percebi que ela estava começando a ter essa noção que nós temos de tempo. Eu achei um pouco curioso e um pouco triste também, né? Porque ela estava saindo daquela fase tão pura, né? Tão ingênua. Ela estava ali tão próxima da fonte, né? Mais próxima do que nós adultos. E ela estava começando então a perceber o mundo da mesma forma que nós. E eu percebia isso quando eu ia visitar meu irmão, né? E brincava um pouco com ela, conversava um pouco com ela, e na hora de ir embora, um dia ela falou para mim, falou, tio, você vai voltar aqui depois desse dia? Ela não sabia ainda falar amanhã, né? Falava depois desse dia. Depois desse dia eu vou fazer tal coisa. Então ela estava começando a ter essa noção de tempo e começando a se preocupar com amanhã, né? Então por isso me deu uma pontinha de tristeza também. Ela estava começando a se preocupar. Então nós vivemos nesse tempo, né? Cronos, que é o nosso é o tempo humano, o tempo das coisas humanas. Mas numa visão cósmica, né? Se nós pudéssemos ter a visão de Deus, de todo o universo,
Deus não vive no tempo cronológico, né? O tempo que nós inventamos. O tempo de Deus é a eternidade. E a eternidade significa simplesmente o eterno agora. Deus só pode ser encontrado no momento presente. Ele que disse que o nome dele era Eu Sou. Né? O nome dele é, né? Eu sou, ou aquele que é. Deus não disse eu era, ou eu vou ser. Né? Eu sou. Então esse é o momento. Agora é o momento de Deus. O eterno agora, o eterno momento presente. É o Kairos, né? Chamado Kairos, tempo de Deus. Ou tempo profundo também é chamado assim, né? Então nós podemos, o nosso tempo cronológico, né, que a gente, o tempo em que a gente vive, o tempo que a gente faz as coisas, ele pode nos aprisionar, né? E junto com essa invenção desse tempo, nós inventamos a preocupação, né? Porque a gente está sempre, então, preocupado com alguma coisa que aconteceu, carregando, né? Arrastando para o momento presente, ou pior ainda, né? Vivendo no tempo passado, um tempo que não existe mais. Vivendo naquele momento em que eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Ou então, no futuro, um tempo que ainda não aconteceu, ainda não existe. Ansioso com algo que pode acontecer. E a maioria das coisas que nos preocupam no futuro normalmente não acontece. Então as preocupações elas nos prendem no nível da mente. E a meditação é a prática para nos libertar desse tempo cronológico, para nos libertar das preocupações, para a gente entrar em contato, um pouquinho que seja, né? Uma vez, duas vezes por dia, a gente entrar em contato com o tempo profundo, com a eternidade de Deus. E essa pequena mudança de perspectiva é que reduz ou elimina todo o medo, todas as preocupações, e a gente passa a entender que o que sustenta o universo, o que permeia toda a eternidade é o amor. Tudo foi criado por amor. Nós estamos aqui por causa do amor. Então a meditação é uma prática capaz de nos transformar de dentro para fora, né? Transformar nossa relação com o tempo, nossa relação com a vida, com as outras pessoas e com o mundo. Então vamos ouvir o ensinamento de hoje, que ainda mais nesses dias, né? Nesses dias atuais de tanta incerteza, de tanta preocupação, nós precisamos constantemente nos reconectar com a fonte, nos reconectar com a fonte da paz,
da alegria, do amor, da paciência, nos reconectar com a eternidade e assim diminuir, e quem sabe até eliminar todo o medo, toda a preocupação. O mistério do tempo. Cara amiga e caro amigo, parece-me que, em última análise, nós temos que ir além de todas as formas de pensamento, até mesmo além da trindade, da encarnação. Tudo isso pertence ao mundo dos sinais, manifestações de Deus no pensamento humano. Mas o próprio Deus e a própria verdade estão além de todas as formas de pensamento. B.D. Griffiths. Não só a realidade divina está além de todo pensamento, mas também está além de nossa percepção comum de tempo, tal como Clemente de Alexandria disse no século II de nossa era. Durante a meditação, às vezes, temos uma experiência diferente do tempo. No grupo de meditação, alguém poderá perguntar: nós realmente meditamos por meia hora? Nas cartas anteriores, ouvimos a doutora Shanida Nataraja explicar que a meditação muda nossa forma de perceber o tempo e o espaço. Limites de tempo e espaço desaparecem. Há um sentimento de atemporalidade e de conectividade. Quando saímos da meditação, nossa mente assume o controle e o tempo normal reaparece. Mas o que é o tempo? Esta é uma pergunta que tem ocupado sábios e místicos. Eles salientam que o tempo passado e futuro é um produto de nossa mente racional. E o tempo não é uma qualidade integrante e permanente do cosmos como um todo. Einstein demonstrou claramente a relatividade do tempo em suas teorias. Santo Agostinho, no IV século, apresentou o problema claramente para nós. O que então é o tempo? Agora, o que dizer sobre o passado e futuro? Em que sentido eles de fato existem, se o passado não mais existe e o futuro ainda não existe? Quanto ao tempo presente, se ele fosse sempre presente e nunca se desviasse para o passado, ele não seria tempo de forma nenhuma. Seria a eternidade. Santo Agostinho, em Confissões. O único tempo que tem existência real é o tempo presente. Existem 3 tempos: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Recordações, atenção, expectativas. Santo Agostinho, em Confissões. Ele menciona que a atenção é a qualidade da ligação ao presente das coisas presentes. A atenção ao nosso mantra mantém nossa mente no momento presente. Nós abandonamos os pensamentos que formam o passado, nossas recordações. Elas são apenas a nossa percepção das coisas do passado. Elas não são necessariamente
imagens daquilo que realmente aconteceu. São apenas aquilo que pensamos tenha acontecido, ou mesmo aquilo que desejávamos que tivesse acontecido. Também abandonamos nossas expectativas em relação ao futuro, nossas experiências e nossos medos. Elas também não têm base na realidade, são apenas nossos pensamentos, nossas ilusões e enganos. É somente no momento presente que nós verdadeiramente somos. Somente no tempo presente a realidade divina e atemporal se encontra com o tempo, tal como lindamente descrito por T.S. Eliot. A curiosidade do homem faz buscas no passado e no presente, e se agarra a essa dimensão. Mas a compreensão do ponto de interseção do atemporal com o tempo é tarefa para o santo. Para a maioria de nós, há apenas um momento não vigiado, um momento que está dentro e fora do tempo. Música ouvida tão profundamente que acaba não sendo ouvida, mas você é a música, enquanto a música durar. Essas são apenas dicas e suposições, dicas seguidas de suposições. E o resto é prece, observância, disciplina, pensamento e ação. E a ação correta é liberdade do passado e também do futuro. Então vamos fazer agora a nossa prática. A parte mais importante do nosso encontro, né? Lembrando que os ensinamentos, né, são muito importantes, mas a principal função, né, da leitura dos ensinamentos, desse comentário no início, é nos inspirar para a prática, nos inspirar a entrar no silêncio, nos preparar, né? Então, durante o período da meditação, nós não pensamos no que foi dito, no que foi lido. Se surgir alguma pergunta, alguma dúvida sobre o ensinamento, né, trate como distração durante a prática, assim como qualquer outro pensamento. Não se preocupe que, se a dúvida for realmente verdadeira, for algo que o seu coração quer perguntar, quer saber, ela vai retornar depois da prática e você pode perguntar no momento da partilha. Mas durante o tempo da meditação, nós tratamos qualquer pensamento como distração. A nossa mente funciona sem parar, né? Ela constantemente está produzindo pensamentos sem que a gente tenha controle. E assim, sem a gente perceber, a gente é arrastado, tirado do momento presente e acaba sendo levado para o passado ou para o futuro, né, com lembranças, com planos. Mas como a gente viu no ensinamento, para que a gente realmente encontre Deus, para que a gente tenha contato com a realidade divina, nós temos que procurar ficar
no momento presente. Mais atentos que nós pudermos, mais presentes que nós pudermos. E para isso, nós temos que ir além dos pensamentos. A mente fica lá. Ela vai ficar lá pensando. Essa é a função dela. Esse é o trabalho dela. Deixa ela pensar, deixa ela produzir os pensamentos que ela produzir. Só não se deixe levar por eles. Não se deixe agarrar por esses pensamentos. Então a gente vai começar a perceber que nós não somos esses pensamentos. Nós vamos deixar de nos identificar tanto com essa mente barulhenta e agitada. E vamos perceber que existe um verdadeiro eu, muito mais profundo, muito maior e conectado à fonte. Então, nesse momento, encontre uma postura confortável, onde você estiver, né? Se é sentado numa cadeira, sentada numa cadeira, ou sentado no chão, sobre uma almofada, se é encostado na parede ou não. A única recomendação é a coluna ereta. Então não faz diferença nenhuma para a prática se você estiver sentado sobre uma almofada, no chão ou numa cadeira, né? Não tem problema, desde que você esteja confortável e procure manter a coluna ereta para você dizer para sua mente, para o seu corpo, que essa é a hora de ficar acordado, desperto, atento. Então vamos fazer um breve relaxamento. Feche os olhos suavemente, mantendo a coluna ereta. E coloque a sua atenção primeiro na respiração. Faça 3 ou 4 respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz. Perceba o ar entrando e saindo pelo nariz. Coloque toda a sua atenção nessa sensação no seu corpo. Com os olhos fechados, respirando. Solte a respiração. Respire naturalmente agora, não controle mais a sua respiração. Respire livremente. Continue prestando atenção na sensação do ar entrando e saindo. Relaxe os músculos da face, relaxe os olhos e as sobrancelhas. Relaxe o maxilar, relaxe a boca e a língua dentro da boca. Continue respirando. Relaxe a garganta, o pescoço. Relaxe os ombros e os braços. E durante todo o tempo da meditação, o nosso único trabalho vai ser deixar os pensamentos de lado. Todo tipo de pensamento deve ficar de lado durante a meditação. Pensamentos bons ou ruins. E para isso nós usamos uma palavra oração,
uma palavra sagrada na nossa tradição, um mantra. A repetição da palavra vai nos ajudar, vai nos guiar na jornada que sai da mente e vai para o coração, que sai do barulho e da agitação da mente e vai em direção ao silêncio e à quietude do nosso coração. A palavra recomendada é Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão, a língua que Jesus falava, no aramaico. E significa Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Não pense no significado, não visualize a palavra, apenas repita a palavra interiormente, silenciosamente, assim. Maranata. Maranata. Então surge um pensamento e você se distrai. Você solta o pensamento e volta a sua atenção para o som da palavra. Maranata. Então surge outro pensamento. Você deixa ele ir embora naturalmente e volta a sua atenção gentilmente para o som da palavra no seu interior. Maranata. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Sempre depois da prática a gente permanece 1 ou 2 minutos, né, em silêncio, observando como está a nossa mente, nosso corpo, nosso coração. Então, antes de, né, levantar correndo e já ir resolver coisas, né, depois da prática, sempre é bom ainda ficar 1 ou 2 minutos em silêncio. E agora temos um tempinho para conversar, para tirar alguma dúvida, responder alguma pergunta, se eu souber responder. Toda pergunta é válida, né? Todos aprendem com as perguntas uns dos outros, comentários. Acabei de receber o aviso aqui, a gente tem 10 minutos antes de acabar. Então fiquem à vontade, quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta pode falar. Ou seja, eu vou fazer um comentário. Fala, Pode ser? Emerson. Tudo bem? Tudo. Um comentário mais especulativo, um pouco mais de física, né? Eu li assim algumas coisas sobre essa questão do tempo, outro tempo atrás, e, e parte dessa coisa do tempo, como nós conhecemos, ele é mais fruto da nossa memória do que realmente ela existe, né? Como o tempo que nós percebemos é um tempo feito pela nossa memória, porque nós temos a memória do que foi feito ontem, ou antes de ontem, ou durante toda essa semana, ou final de semana. Então, mas não existe um trilho de trem que eu possa engatar ré e voltar ao passado, porque o passado ele não existe mais. O que existe é, é a memória. E a outra coisa que faz esse tempo existir, esse tempo que o homem criou, é também a sensação é, é, de dormir, né? Então você dorme e você tem a sensação de reboot, de reiniciar o tempo. Na verdade, não reinicia o tempo, tu só dormiu, tu descansou, é um tempo biológico seu. A Terra continuou girando, né? A Terra gira, a Terra não para, dá um boot, né? O sistema inteiro não tem um reboot para recomeçar o dia. Então, essas duas coisas, a memória para trás e essa sensação de que quando a gente acorda num novo dia, a gente toma café da manhã, a gente toma banho, a gente vai trabalhar, parece que andou para frente, né? E, e aí eu vou dormir de novo. Aí quando eu acordo, eu me lembro que ontem eu não fiz uma coisa que hoje eu tenho que fazer. Então, essa memória, esse jogo psicológico, dá essa sensação de que existe um tempo para frente e um tempo para trás. Mas não existe um tempo para trás. Eu não posso. Não existe que nem um filme, né? De volta para o futuro ou de volta para o passado, para o futuro. Não, eu não tenho como viajar para o tempo para frente, porque o tempo não existe. Esse tempo, essa cronologia para frente e para trás, ela não existe. Existe a nossa memória que cria isso, nosso psique que cria isso. É mais ou menos isso. Eu sei que é difícil de explicar, é difícil de entender, é, mas é mais ou menos isso. Só existe o agora.
Outra coisa também que confunde um pouco é que a matéria orgânica ela tem um tempo de vida, né? As coisas orgânicas elas nascem, crescem, e depois morrem. Então, ela tem uma sensação do tempo. Esse tempo orgânico, ela vai se misturando com as nossas memórias, com todas essas percepções psicológicas que eu falei, dá essa sensação de tempo. Mas não existe um trilho de trem que eu possa voltar para trás no tempo e que nem esses filmes de ficção científica, lá não existe o Perfeito. tempo. Só existe o agora mesmo. Só existe agora e só existe o agora e a eternidade é um agora eterno, né? Exatamente. Um, É uma um, das definições melhores que um, já ouvi, né? A eternidade é o eterno agora, é uma sequência de momento presente, né? Mas exatamente. é É como exatamente o que que você falou, assim, a nossa mente, por isso que a gente sempre diz, né? A mente é um presente maravilhoso também, é uma dádiva, né? De nossa capacidade de lembrar, de aprender, de planejar, né? Embora os animais tenham sua inteligência também, tenham sua consciência, eles não têm a capacidade de planejar, de prever o tempo, né? Entre aspas, né? A gente está sempre planejando, prevendo o futuro, o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer, o que pode acontecer, e aí como que eu vou viver, né, quando o futuro chegar, enfim. A nossa mente é uma máquina maravilhosa, né? A gente só não deve, a gente só procura não deixar com que, não se deixar controlar, né? Por por esses pensamentos, por essa capacidade, porque aí é aí que moram as preocupações, né? A ansiedade, viver no passado, né? Traz outros problemas também. Então, a gente sempre pode se conectar no momento presente com a fonte, né? E aí viver em paz, viver com mais alegria, viver com amor no momento presente. Belchior, quer falar? Pode falar. Mais uns minutinhos ainda. Tem uma frase que eu não recordo de quem é agora, que diz: todo mundo sabe o que é o tempo, mas se for perguntado o que é o tempo, ninguém sabe responder. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: é dito que a gente deve se concentrar no mantra e na nossa respiração natural. Mas eu estou percebendo que para fixar esse mantra sem ser uma coisa automática, a gente tem que marcar mais a respiração, tornando ela um pouco mais profunda do que ser natural. Porque se você seguir a respiração natural, o mantra vai ser repetido automaticamente. Então, não sei se dá para me perceber, me ver. Quando eu digo assim, eu digo ma, aí eu puxo um pouco mais profundo. Ah, na, tá. Porque se eu ficar na minha natural, eu vou ter que dizer maranata, maranata. Quer dizer, vai ficar uma coisa automática, sem estar muito concentrado, nem no mantra e nem na respiração. O que é que você acha disso? Perfeita colocação. Essa é uma pergunta importante e é uma dúvida que a maioria tem, né? Todos têm. Existem várias formas de você sincronizar, né? A gente fala a respiração com o mantra. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, vou tentar você falar bem rápido. Você pode fazer do jeito como você falou mesmo, né? Cada inspiração e expiração, uma sílaba, ou tem pessoas que acham mais fácil você inspira
diz o mantra e expira. Enfim, existem diversas formas. Pessoalmente, eu acho um pouco difícil ficar realmente, como você falou, ficar pensando na respiração e no mantra, você acaba com a sua atenção dividida. E a recomendação sempre é atenção ao mantra. Então, eu pessoalmente não me preocupo com a respiração. Eu vou respirando naturalmente e foco minha atenção no mantra. Mas cada um deve encontrar o que acha mais fácil e mais natural. Então, o importante é não achar que existe uma forma certa ou errada. Existe a sua forma, contanto que você mantenha a atenção no mantra, é o mais importante. Um abraço a todos. Obrigado pela presença de Um abraço. todos. Até a próxima.